quero que você preste atenção, porque a doutora Vanessa está aqui já para conversar com a gente. Ela vai falar sobre análise de sangue vivo. E eu acho super importante essa conversa que nós vamos ter com ela, porque muitas pessoas ainda não sabem o que é e qual é a utilidade dessa análise. Doutora, seja bem-vinda, querida. Gratidão. Uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Sim. Doutora, me explica um pouquinho do que é a análise do sangue vivo. A pessoa vai, tira o sangue normalmente, como se fosse... é mais simples. Mais simples? É uma gotinha de sangue da ponta do dedo. Como quando vai fazer diabetes? Tudo. Aquela gotinha. Sei. Revela tudo o que está acontecendo no nosso organismo. Mentira! Tudo inclusive, em que sentido? A parte nutricional, a parte metabólica, a parte imunológica, os estresses oxidativos. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, que reflete no nosso sangue, ele revela. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma doença grave como o câncer, se ela faz uma análise como essa, claro que não vai detectar que ela tem câncer, mas vai mostrar já a alteração que o câncer pode causar e, consequentemente, pode fazer com que a pessoa tenha uma possibilidade maior de tratamento mais rápido? Sim, foi uma das melhores explicações que eu já ouvi. Essa ênfase que você deu. É exatamente isso. Pela morfologia celular, pelo formato da célula, diz tudo sobre a gente. Ou seja, o que causa, como está causando e em que estágio está causando. Porque o problema não é ter micro-organismo no nosso corpo, é o quanto ele avança, porque o ambiente que rodeia a célula, ele está poluído e tóxico. Então, na verdade, é o que eu falei, vai mostrar uma alteração que não é normal. Sim. E daí, a partir daí, encaminha para o médico e o médico vai fazer com que as análises necessárias para descobrir o que a pessoa tem. A pessoa já pode vir para análise sabendo que tem o diagnóstico, sabendo que tem câncer. Tá. Ou, no caso, se realmente nós vermos alguma alteração que chame muito a atenção, encaminhar para o médico. Normalmente, eu sempre encaminho, porque eu acho que a gente precisa fazer nossos exames, sim. Mas a alteração celular, ela é tão interessante que ela identifica desde um problema emocional até uma patologia como o câncer. Desculpa, não que identifica o que pode causar, inclusive no futuro. Agora, como é que é feita essa coleta? A pessoa tem que estar em jejum, tem uma preparação específica, algo que não pode comer antes de fazer a análise? Não, eu só pergunto se a pessoa teve algum contato com água sanitária ou cloro. Se toma banho de piscina, por exemplo. Fora isso, não precisa doutora? fazer jejum. Por quê? Para você ver como é intoxicante o cloro e a água sanitária. Nossa! Pode ter uma pequena alteração. Mas e as pessoas, por exemplo, material de limpeza de um modo geral, então não é ideal, né? Não, mas principalmente o que tem cloro. Por exemplo, na América, que eu atendo muitas pessoas que fazem limpeza, o material de limpeza lá é muito forte. Se numa análise já pode trazer uma pequena alteração, imagina a pessoa que faz isso por muito tempo. Então daí já tem um risco maior. Tem um risco maior. Agora, por exemplo, uma criança também pode fazer? Pode. Atendo muitas crianças também. E esse exame, ele é feito como uma forma de prevenção ou, na verdade, ele é ideal para tratamento mesmo? Os dois casos. A prevenção é sempre melhor, né? Porque a gente pode se prevenir em qualquer etapa da vida, inclusive crianças. Tanto que eu atendo pessoas muito novinhas, crianças de 1 ano, 2 anos, até pessoas mais idosas. E na pessoa que tem uma idade mais avançada, é praticamente fundamental. Não porque quando envelhecemos ficamos doentes, mas porque a gente acumula muita coisa ao longo da vida no organismo. Agora, doutora, esse exame, ele também pode detectar as possíveis causas de um problema diferenciado? Por exemplo, a pessoa fala, mas eu tenho uma vida saudável, mas estou estressado demais. Esse estresse, o que é descoberto é só o estresse, a pessoa tem um problema assim, de estar nervosa demais, ou aquilo que o estresse pode causar no nosso dia a dia? Os dois. Os dois, porque a pessoa pode se achar muito saudável. Eu faço academia, eu me alimento bem e tudo. E na análise descobrir que o sangue dela já está deteriorado, porque a doença ela não começa no nosso corpo de uma hora para outra, é um processo de alguns anos. E ela começa no sangue? Começa no sangue. O sangue é a primeira alteração, quando a gente tem uma doença, ela está no sangue, ela é detectada pelo sangue? Por exemplo, a pessoa que tem HIV, que ainda não se manifestou, ou mesmo a pessoa que tem um câncer e que não fez exame, mas também não sente nada, não sabe, o sangue já está mostrando isso? O sangue mostra sempre, porque tudo aquilo que o nosso corpo não eliminou vai para o sangue. E cria uma sujeira. É como um oceano poluído. Os peixes morrem.
O nosso oceano é o plasma, que é a água do sangue. Só que a nossa célula ela tem duas possibilidades. Ou morrer antes do tempo, envelhecer antes do tempo. E isso também, o nosso tempo de vida diminui. E quando a gente fica mais vulnerável, a gente pode adoecer. Ou ela multa, que é o caso do câncer. Então, numa tentativa desesperada de sobreviver àquilo, a célula tem esses dois mecanismos de defesa. Tanto que o câncer é um mecanismo de defesa. Mas ele pode dar sinais antes, a pessoa pode ter muita retenção de líquido, ou pode ter outras patologias também que nem sempre relaciona ao fato de poder ter câncer um dia. Tem algumas fotos que a doutora separou para a gente, que eu quero mostrar para você, até para nós podermos entender um pouquinho melhor esse processo. Pode jogar na tela para mim, por favor? Esse é o aparelho de análise, doutora? Exato, esse é o microscópio. Esse microscópio tem outros também, né? Mas eles podem aumentar o tamanho de uma célula até 15 mil vezes mais ou 18 mil vezes mais. E daí, por exemplo, tirou o sangue, põe ali para ver como é que tá. E na hora já fica sabendo? Sim, tirei a gotinha de sangue, coloco numa lâmina. Certo. E uma lamínula, que é uma lâmina um pouco menor por cima, e o óleo de imersão, só para deslizar. A lente que nós usamos é a lente de 100, que encosta em cima da lâmina. E dali a gente vê tudo, porque vê o sangue vivo. Inclusive, às vezes a pessoa chega... O vivo significa que acabou de tirar, por isso que tem um tempo dele ficar vivo? Ele vai 20 minutinhos, normalmente. Olha só. Então, quando nós fazemos aquelas análises de exame de rotina, tem muita coisa que pode passar despercebido, porque ele não está mais vivo. Não está mais vivo. Ah, entendi. E também é misturado alguns reagentes e tudo, e vai para uma centrífuga. Porque são exames específicos, né, doutora? A pessoa já recebe lá, vai fazer o exame para saber isso, para saber aquilo. Não é uma olhada geral, vamos dizer assim, né? O que é importante, é fundamental também. Mas não vê as causas das doenças como a análise do sangue vivo. Aquela ali, a picadinha mesmo, só para tirar? É a gotinha de sangue. Para ilustrar Menina, o que é eu vou te falar, bendita tecnologia, né? Sim. Que é demais, né? Olha, só pode ir trocando as fotos para a doutora explicando para a gente, pode ir mudando. Ah, sim, essa foto, o que chama atenção mais nessa foto? Tô vendo nada na foto. Tá vendo esse ácido úrico que é maior? As bolinhas são nossas hemácias, nossas células. E essa daí tá tudo bem com elas? Não, elas estão uma por cima da outra. Ah, e como é que elas eram? É para ficar o quê? Espalhada? É para ficar espalhada. Ah, então elas estão... E aquele pedaço branco no meio? Aquele pedaço branco é ácido úrico. O que significa isso? Tem ácido úrico demais? Significa que a gente não metabolizou bem algum resíduo metabólico que não saiu do organismo, então fica e gera ácido úrico. Metabolicamente falando, pode ser inclusive a nossa respiração. Porque tudo que acontece pode dar problema na respiração, é isso? Não exatamente. Até a nossa respiração gera ácido. Tá. O problema é quando aquilo não sai do nosso corpo. O nosso corpo tem que eliminar. E nesse caso aí tá acusando que não saiu do corpo. Não saiu do corpo. E daí faz o quê? Acumulado. Isso aí pode causar artrite, gota, pode causar até fibromialgia. Daí, nesse caso aí, você já encaminha para o médico. Ou melhor, com maior urgência, vamos dizer assim. Não, eu peço para as pessoas terem uma orientação médica mais de perto, ideal. Se não tiver ainda. Porque também não adianta você fazer o exame e depois você descobre que tem alguma coisa errada e não vai ver o que está errado. Mas os exames médicos dela podem estar perfeitos também, com sangue assim. Então, mas daí, por isso que eu falo, não adianta nada você fazer a análise, ver que tem alguma coisa errada, pode mudar a foto, ver que tem alguma coisa errada e depois não vai atrás. Não adianta nada. Tem que fazer, mas as recomendações já são passadas na consulta. Doutora Vanessa, ali tá bonitinho ou não? Tá bonitinho. Não tem nada. E aquele sombreado mais escuro para as pontas, é normal? Não, isso é só configuração. E essas bolas são o quê? São as nossas hemácias, elas estão redondinhas e separadas. Isso significa que o sangue está oxigenando como deveria. Ah, tá. Ou seja, daí, por exemplo, a pessoa que está nesse estágio aí, está tudo bem de saúde? Está tudo bem. Normalmente, aquela pessoa, o sangue anterior que eu mostrei, depois da limpeza do sangue, o sangue fica dessa forma. Esse é o sangue, vamos dizer assim, normal. Sangue limpo. Doutora, eu pago muito caro para fazer um exame desse? Custa muito caro? Não tão caro quanto o valor agregado, eu costumo falar. Depende do que é caro para a gente, né? Então, assim, eu conheço pessoas que... A média de preço nos Estados Unidos é $150. E aqui? A média. Aqui varia entre 500 e 600 reais. É mais ou menos o mesmo preço. Sim. Né? Menos até, porque o dólar estava 4,22 ontem, né? Verdade. Doutora, o que é esse gráfico que você fez? Esse gráfico é quando eu relaciono tudo do nosso emocional com o físico.
Porque as nossas emoções, elas são muito Culpa, interessantes. raiva, medo. Tudo que sai do corpo e vai para o pensamento passa pela emoção. E tudo que sai do pensamento e vai para o corpo passa pela emoção. Então, dependendo da intensidade do tempo que a gente mantém uma emoção, principalmente negativa, é o que pode deteriorar nosso sangue. Mas daí deixa eu entender, tá lá, culpa, embaixo tem uma palavra que eu não estou enxergando. Articulações. Qual é? Articulações e tem uma foto. E tem uma foto Significa que é do ácido úrico, que é a que eu mostrei antes. Que pode estar ligada à pessoa que se sente muito culpada. Sim, normalmente. Daí, no caso da raiva, qual é a palavra que está escrita embaixo, doutora? A raiva afeta o nosso fígado, principalmente aquela reprimida. Daí aquela parte lá das hemácias estão meio emboladas, ali meio amareladas. Mas o problema da toxina no fígado é em volta das hemácias. Que é mais escuro, né? Que tem umas linhazinhas assim, uns pontinhos assim. Daí no medo, o que está embaixo do medo que está escrito? Rins. Rins? E o que está aquela pretidão toda lá? Não, aquilo ali é a configuração, mas as hemácias, elas têm um formato como se fosse de champinha de algum, tipo assim, um refrigerante, uma garrafa que tem aquela... Ela tem todas as ondulações, ela não está redondinha, ela está cheia de ondulação. Isso. Ah, então se ela está cheia de ondulação, o problema... Isso são os rins, porque os rins são pessoas que normalmente veem o aspecto mais negativo da vida. Olha só. E isso, a base disso é o medo. Que daí você tem que tratar a cabeça, não é só... Também. Não é? Também. Se você tratar a cabeça antes e desencanar um pouco e não ficar achando que tudo gira em torno de medo, de raiva, e ficar juntando mágoa, sabe? Essa coisa de gente que fica magoada com uma coisa, não esquece, não vira a página, guarda tudo no lencinho. Você já deu um antídoto. Daí você, como não é assim, porque a gente de vez em quando estressa mesmo e tal, o melhor mesmo é se precaver de outras formas. Lógico, você vai tentar se controlar um pouco mais, não é, Vanessa? Mas no dia a dia não dá para se controlar tanto. Então, daí quando você faz um exame que você tem essa possibilidade, tem umas coisas que a gente costuma falar aqui no programa que não tem preço. Muitas vezes a pessoa tem condição de fazer um exame e não faz porque fala, é bobagem. Bobagem é você ficar doente tendo toda a acessibilidade a ter qualidade de vida. Isso é o mais importante, né? Sim, o mais difícil, na verdade, é as pessoas quererem mudar. Então, existem os argumentos. O preço acaba sendo argumento, a distância. Não, e também eu não quero nem descobrir o que está errado, para que eu vou fazer o exame para descobrir? Não quero nem descobrir se tem alguma coisa, vou fazer o exame para quê? Eu vou ter que parar de comer pão, doutora? Por exemplo, eu reparei ainda há pouco na entrevista anterior da receita, a Sandrinha não coopera com a dieta. Ela não coopera com as pessoas, tem gente que não coopera mesmo. Mas quem faz comida muito boa assim nunca coopera muito com a dieta de ninguém. Comer de vez em quando não tem problema, o nosso organismo dá conta. O problema é a pessoa que é viciada em doce. Todo dia, ela não coopera com ela. Qualquer vício já não faz bem, né, doutora? Sim. Olha, eu vou deixar os contatos da Vanessa para você marcar mesmo para fazer o teu exame. Não fica embaçando aí não, final de ano, para você começar o ano já em dia. Instagram da doutora Vanessa é DRA Vanessa Albuquerque. Daí tem o e-mail também, que pelo e-mail você tem mais informações. contato@keyoflife.com.br. Está aqui na tela para você. Se escreve Key of Life, tá? E tem também o YouTube, que ela tem mais informações, que é o Vanessa.Albuquerque. Adorei, Vanessa.